Como essa graça de Deus se renova a cada dia, quando nós buscamos estar mais perto de Deus, quando nós buscamos realmente viver o que Deus quer que nós vivamos. Hoje nós queremos falar sobre uma mulher. Outra vez, na semana passada falamos sobre Agar, hoje queremos falar sobre Ló e sua esposa. E é interessante a história que a Bíblia nos conta, que Ló recebe a visita de dois anjos, e quando eles estão lá, eles perguntam: você tem mais alguém na cidade, genros, filhas ou qualquer outros parentes? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. Acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam se casar com suas filhas, e eles dizem: Saiam daqui imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir essa cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando. Ao raiar do dia, os anjos insistiram com Ló, dizendo: depressa, leve daqui a sua mulher e suas duas filhas, e você também serão mortos quando a cidade for castigada. Então ele, hesitado, os homens agarraram pela mão, como também a mulher e as duas filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida. Não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Ló, porém, lhes disse: não, meu senhor, seu servo foi favorecido por uma benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando minha vida. Não posso fugir para as montanhas, senão essa calamidade cairá sobre mim e morrerá. Aqui perto há uma cidade pequena. Está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá, mesmo sendo tão pequena, lá estarei a salvo. Está bem, respondeu ele. Também lhe atendeu o pedido: não destruir a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque não poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada de Zoar. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover o fogo do céu. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície com todos os habitantes das cidades. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. A esposa de Ló. Quem era a esposa de Ló? Deus tinha trazido Abrão de Ur de Caldeia, junto com ela seu sobrinho chamado Ló. E essa mulher provavelmente tinha vindo junto com eles desde aquela época. Ela andou muito tempo com Abrão. Ela viu o caminho que Deus tinha para guiar aquele povo de uma forma maravilhosa. Porém, ela tinha uma outra coisa. Ela desejou os bens de Sodoma. Escolheu uma cidade ateia como sua residência. Essa é uma questão que nós precisamos analisar todo dia na nossa vida. Onde nós vamos morar? Onde eu vou morar, eu terei acesso à palavra de Deus? Onde eu vou morar, eu vou poder viver em comunhão com o Senhor? Onde eu vou morar, eu terei a alegria de poder viver com o Senhor? Se nós olharmos para o capítulo 18 de Gênesis, Abrão intercede por Sodoma e Gomorra. E ele pede para que Ló e sua família sejam protegidos. Ele ora por eles. Nós precisamos aprender isso na nossa vida sempre de novo. Orar uns pelos outros. A oração transforma situações. O exemplo está aqui outra vez. Deus não permitiu que Ló e sua família fossem destruídas. Deus ouviu as orações. No capítulo 19, verso 15, nós temos: ao raiar-se depressa, leve sua mulher e suas duas filhas, senão vocês morrerão quando a cidade for castigada. Deus já tinha ouvido a oração de Abrão, para que ele não destruísse a sua família, para que ele não viesse a ser destruída como todos os outros naquela cidade. E no verso 17,
o anjo mesmo vai lá, ele adverte eles, quando eles não querem ouvir, ele pega eles à força pela mão e os leva para fora da cidade e diz: saiam daqui. Mesmo assim, Ló tinha hesitado em sair daquele lugar. Hoje você prega o evangelho e muitas pessoas hesitam em ouvir a palavra de Deus. Muitas pessoas não querem viver aquilo que Deus tem trazido para eles no dia a dia. Deus preparou um caminho de excelência para nós, mas nós hesitamos. Nós não queremos esse caminho de excelência. Nós queremos continuar vivendo do jeito que nós vivíamos. E quando nós vivemos do jeito que nós vivíamos, nós muitas vezes não estamos no caminho da eternidade. A eternidade com Jesus Cristo. Ela olhou para trás, desobedecendo a ordem que Deus tinha dado. Não olhe para trás. E ela se transforma numa coluna de sal. Olhar para trás. Quantas vezes nós temos essa tendência na nossa vida? Ai, mas era tão bom quando eu vivia no mundo antigamente. Eu podia fazer isso, eu podia fazer aquilo, eu podia fazer mais isso, eu fazia mais aquilo. E hoje eu estou andando com Jesus e agora eu precisei deixar isso, eu precisei deixar aquilo, eu precisei deixar aquilo outro. Mas não olhamos para quantas bênçãos nós recebemos. Nós temos recebido tantas bênçãos que nós não conseguimos descrevê-las. Mas nós olhamos para trás e vemos só as coisas que nós perdemos. E precisamos entender cada vez mais que nós precisamos olhar para frente. Olhar para as grandes bênçãos que Deus tem preparado para cada um de nós. E a maior bênção ela ainda virá. Quando Deus nos chamar para a eternidade. Onde nós vamos estar para todo sempre. Na presença do nosso Papai do céu. Onde nós vamos estar para todo sempre andando com Jesus Cristo. Ela morreu. Apesar de a salvação estar tão perto. O anjo estava do lado dela. Muitas vezes o anjo está do teu lado. Ele está cochichando no teu ouvido. Ele está falando, entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Mas não. A nossa teimosia não permite com que nós façamos isso. E nós, através disso, temos um caminho de dor, um caminho de dificuldade, um caminho cheio de problemas, um caminho que não traz as alegrias. A verdadeira alegria. A verdadeira alegria nós só encontramos em Cristo Jesus. Cristo é a razão da nossa vida. Cristo é o motivo por que nós vivemos. E toda a humanidade devia olhar para isto. O único motivo por que nós vivemos é porque nós queremos glorificar a Cristo. Mas nós buscamos nossa honra pessoal, nossa posição pessoal, tudo por causa de uma coisa, por causa do nosso orgulho, da nossa soberba, porque nós achamos que somos bons e não precisamos. E Deus nos convida a olhar para Ele, porque só através de Jesus nós temos a verdadeira razão da nossa vida. Que Deus esteja te abençoando.